Olá a todos! Vamos voltar ao nosso conteúdo de álgebra linear. O assunto dessa videoaula é sobre matriz diagonalizável. Mas para falar de matriz diagonalizável, vamos só relembrar rapidamente o que é multiplicidade algébrica e geométrica. Então, se nós considerarmos A uma matriz n por n e lambda zero um dos seus autovalores, a multiplicidade geométrica associada ao alto valor lambda zero é nada mais nada menos que a dimensão do alto espaço associado àquele alto valor. Lembre-se que o conjunto de todos os autovetores, associado àquele alto valor, ele forma um subespaço vetorial e aí a sua dimensão nós chamamos de multiplicidade geométrica. E a multiplicidade algébrica é quando você for fatorar o polinômio característico, a multiplicidade algébrica nós vamos chamar de K, se K for o expoente do fator lambda menos lambda zero no polinômio característico. Tá, relembrando esse conceito de multiplicidade algébrica e geométrica, qual é a pergunta central da aula de hoje? Se você tem uma matriz A de tamanho n por n, será que nós somos capazes de encontrar alguma matriz de tal modo, uma matriz invertível P, de tal modo que P a menos um vezes A vezes P é uma matriz diagonal? E por que isso é relevante, né? Pense comigo da seguinte maneira. Se você tem uma matriz diagonal, você sabe calcular, por exemplo, o determinante dele. O determinante de uma matriz diagonal é simplesmente o produto das suas entradas, da sua entrada da diagonal principal. Se você, porventura, sabe que a sua matriz A ela cumpre essa propriedade aqui, então observe que o determinante da matriz D vai ser igual ao determinante desse produto, mas como nós sabemos que o determinante do produto é o produto dos determinantes, nós podemos desmembrar isso como o determinante P a menos um vezes o determinante da matriz A vezes o determinante de P. Só que como o determinante de P a menos um e o determinante P, ao multiplicar, vai dar um, você acaba de obter que o determinante de A é igual ao determinante D. Mas tem mais uma motivação de fazermos essa conta. E para isso, eu vou inverter aqui o sentido, porque se P é uma matriz inversa, uma matriz invertível, perdão, uma maneira equivalente de escrever estrela é dizer que a matriz A é nada mais, nada menos que você multiplicar P vezes D vezes P a menos um. Simplesmente só isolar aqui a matriz A. Ao você escrever dessa maneira, digamos que nós estamos interessados em calcular quanto que é a matriz A elevado a n. Ou melhor, A ao quadrado, para simplificar a nossa conversa. A matriz A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A, e por sua vez é a mesma coisa que esse produto aqui, vezes esse produto aqui. E como P e P é menos um, produto da identidade, rapidamente nós vamos perceber que isso vai dar P diagonal ao quadrado vezes P a menos um. Ou seja, por indução, vou até escrever aqui em cima o que eu gostaria de concluir, eu vou escrever aqui nesse quadradinho que eu vou construir agora, mas por indução nós podemos concluir o seguinte, e se você pega a matriz A e eleva a n, isso aqui é a mesma coisa que P vezes a matriz diagonal elevada a n vezes P a menos um. É só você repetir esse processo n vezes. E você pegar uma matriz diagonal e elevar a n é a mesma coisa que pegar cada entrada da diagonal principal e elevar a n. Então, se você tem que uma matriz A, ela pode ser escrita dessa maneira, você consegue ganhar tempo na manipulação de algumas contas. Bem, isso já motiva a nossa próxima definição. Se A e B são duas matrizes quadradas, nós vamos dizer que B é semelhante a A se existe alguma matriz invertível P de tal modo que B possa ser escrito como P a menos um vezes A vezes P. No caso particular, onde a matriz B ela é uma matriz diagonal, nós vamos dizer que A é diagonalizável. Então, A é diagonalizável se ela for semelhante a uma matriz diagonal.
Vamos pegar um exemplo numérico. Então, nós temos aqui as matrizes A, P, P-1 e D. Eu vou fazer a conta rapidamente de quanto que seria, por exemplo, P-1 vezes A vezes P. Só que primeiro eu vou fazer aqui embaixo quanto que vai ser A vezes P. Se nós realizarmos a conta A vezes P, lembrando que é coluna da direita com a linha da esquerda, o resultado vai dar menos 2, acelerando as contas, né? 0, 2, vai dar 0, 2, 0, vai dar menos 2 mais 2, 0 com 1, menos 2 mais 3, 1. Então aqui é o A vezes P. Agora eu vou fazer o P a menos 1 A vezes P. Vou até mudar a cor aqui para um verde mais fraco. Então, ao fazer o P a menos 1 vezes a matriz A vezes P, isso aqui é a mesma coisa que essa matriz vezes essa. Então, eu tenho que pegar a coluna dessa com a linha dessa. Então, vai ficar menos 2, 0, 4. Então, vai dar 2. Agora, segunda linha, primeira coluna. Então, vai dar menos 2, 0 com 2, 0. Terceira linha com primeira coluna. Vai dar mais 2 com menos 2, 0. Agora nós vamos pela coluna, né? Primeira linha, segunda coluna vai dar 0. Segunda linha, segunda coluna vai dar 2. Terceira linha com segunda coluna dá 0. Por fim, primeira linha, terceira coluna, então vai dar menos 2 mais 0 mais 2, 0. Segunda linha, terceira coluna vai dar menos 2 mais 1, que dá menos 1. O mais 1 vai dar 0. E por fim, terceira linha com terceira coluna vai dar mais 2, 0, mais 2, 0, menos 1. Então, mais 2 menos 1 dá 1. E dá exatamente a nossa matriz diagonal D. Então, resumindo aqui as contas, o que nós acabamos de obter é que a matriz diagonal D é igual a P a menos 1 vezes A vezes P. Bem, é claro que aqui eu peguei um exemplo pronto, né? Bem no estilo Ana Maria Braga, que as matrizes já estão dadas, mas a pergunta fundamental da aula, na verdade, é a seguinte: dado a matriz A, como nós vamos encontrar a matriz diagonal e a matriz P? Bem, primeiro teria que verificar se todas as matrizes são diagonalizáveis. Para verificar se toda matriz é diagonalizável, nós vamos usar esse teorema aqui. Se A é uma matriz quadrada, então vale as seguintes afirmações. Primeiro, qualquer alto valor, dado qualquer alto valor de A, a multiplicidade geométrica é menor ou igual à multiplicidade algébrica, então isso é um resultado bem geral. Mas agora sobre matrizes diagonalizáveis. Se A é diagonalizável, se e somente se a multiplicidade geométrica de cada alto valor é igual à multiplicidade algébrica. Então, você tem um caso geral onde a multiplicidade geométrica de um alto valor lambda é sempre menor ou igual à multiplicidade algébrica do alto valor lambda. Se essa desigualdade, na verdade, for uma igualdade para todo alto valor, você tem de brinde que A é diagonalizável. Então, você tem esse procedimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver um exemplo numérico e eu já vou apresentar para vocês como nós vamos encontrar a matriz D e a matriz P. Então, nós vamos fazer isso através de um algoritmo, através de um passo a passo. Então, o passo 1 que nós vamos fazer é sempre procurar os autovalores. Então, aqui nós vamos procurar os autovalores de A. Como essa matriz ela é uma matriz triangular, e aí lembre-se, qual é o procedimento? Nós temos que calcular o determinante da matriz A menos lambda em identidade. Na prática, você colocar menos lambda aqui, calcular o determinante igual a 0. E aí, os lambdas que são soluções desse sistema são os autovalores. Só que aqui é rápido perceber que nós temos dois autovalores. O lambda igual a 1 e o lambda igual a menos 1. Então, eu já vou ganhar tempo e já apresentar esses autovalores. Então, passo 2... antes, né?
Como em ambos os casos a multiplicidade algébrica deu 1, isso, e a multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual à multiplicidade algébrica, a multiplicidade geométrica não tem como ser zero. Logo, ele tem que também ser igual a 1, ou seja, as multiplicidades são iguais, a geométrica com a algébrica. E se são iguais, pelo teorema anterior, a matriz A é diagonalizável. Então, o próximo passo é encontrar os autovetores. Encontrar os autovetores. E esses autovetores vai ter um papel fundamental para determinar quem é a matriz P. Então, primeiro, eu vou começar com lambda igual a 1. Lembrando que como nós estamos numa matriz de dimensão 2, né, que eu quero dizer uma matriz 2 por 2, eu vou considerar V um vetor AB. Então, nesse cenário, nós vamos ter AV igual a 1 vezes V, e isso implica, fazendo já esse produto, na hora que você faz o produto pelo vetor AB aqui, nós vamos ter A igual a A igual a A, e 6A menos B, 6A menos B, igual a B. O A igual a A não te traz nenhuma informações, e da segunda equação, na verdade, você obtém que B é igual a 3 vezes A. Daqui, como você está interessado em um único autovetor, eu vou considerar o autovetor fazendo o A igual a 1. Então, nesse caso, se o nosso A é igual a 1, o nosso B é igual a 3, então o nosso V1, vamos colocar assim, nosso primeiro autovetor, ele é o vetor 1, 3. Agora, nós vamos para o segundo caso, que é o caso lambda igual a menos 1. Então, para o caso lambda igual a menos 1, eu vou fazer A vezes V igual a menos 1 vezes V. O lado esquerdo da nossa equação fica a mesma coisa. O lado direito que muda porque você multiplica por menos 1. Então, aqui em cima vai ficar A igual a menos A e 6A menos B igual a menos B. Então, da primeira equação, você conclui que A é igual a zero, e da segunda equação também. Isso implica que o nosso V, eu posso tomar um V2 aqui, posso simplesmente, o A tem que ser zero, B pode se assumir qualquer valor, então vou colocar B igual a 1. Então, o nosso segundo vetor, por exemplo, é o vetor 0, 1. Uma afirmação que eu vou fazer é que o meu vetor P, não, minha matriz P, perdão, ela vai ser uma matriz que vai ter a seguinte característica. Você vai pegar o primeiro autovetor e você vai colocar na primeira coluna. E o segundo autovetor você vai colocar na segunda coluna. O P a menos 1 é só você fazer um cálculo de inversão de matrizes. E a matriz diagonal vai ser o quê? Bem, se a matriz diagonal, aqui você vai ter que colocar zero. E as entradas restantes você vai colocar os autovalores associados. Então aqui, como na primeira coluna você colocou um autovalor, um autovetor associado ao autovalor 1, aqui você coloca 1. Na segunda coluna você colocou associado ao lambda igual a menos 1, você coloca menos 1 e voilá. É assim que você encontra a matriz P, assim que você encontra a matriz D. Para verificar a veracidade dessa conta, observe que o que eu estou querendo concluir é que A vezes P é igual a P vezes D. Professor, não entendi por que você colocou isso. Bem, então vou colocar o P a menos 1 aqui do lado esquerdo, para facilitar a didática. E o que eu gostaria é de chegar neste resultado aqui. Eu quero chegar nessa relação. Pensa que esse A vezes P é como se você estivesse aplicando uma transformação matricial. Então, eu vou fazer essa conta aqui porque fica bem mais simpático. Porque acaba sendo equivalente, como eu já sei que a matriz P é invertível. Só que observe que para executar a conta A vezes P, como é que ela funciona? É a mesma coisa que A vezes. A matriz P, eu posso decompor da seguinte maneira. Posso colocar na primeira coluna o primeiro autovetor. Então, aqui nesse caso vai ser 1, 3. Eu vou colocar aqui 0, 0 de propósito, mais 0, 0,
0, 1 e fecha parênteses. O que que eu fiz? Eu quebrei a minha matriz P em duas matrizes, em somas de duas matrizes, aonde na primeira coluna coincide com a primeira coluna de P e o restante das colunas iguais a zero, e na segunda coluna eu coloquei diferente ao segundo autovetor. Se tivesse três colunas, ia fazer uma quebra em três somas. Porque ao fazer isso, isso aqui vai ficar A vezes a primeira matriz, 1, 3, 0, 0, mais A vezes o 0, 0, 0, 1. E aí eu só estou aplicando a distributiva. E ao fazer essa conta, A vezes o vetor 1, 3, como o A é um alto valor, uma transformação cujo 1, 3 é alto vetor associado ao lambda 1, então isso aqui vai dar 1 vezes 1, 3. Então vai dar 1, 3, 0, 0. E aqui vai dar, opa, perdão, que é mais. E aqui na segunda coluna você vai multiplicar pelo menos 1. Então aqui vai ficar 0 menos 1. Porque o que que acontece? Quando você faz esse produto, é coluna por linha. E aí, na prática, cada coluna aqui é como se você estivesse aplicando uma transformação matricial. Aí a transformação matricial no vetor nulo vai gerar o vetor nulo. Agora, a transformação matricial associada a esse vetor vai gerar o vetor menos 1 vezes o 0, 1, já que o vetor 0, 1 é autovetor de A. E isso vai nos gerar como resultado 1, 3, 0, menos 1. Então, guarda este resultado aqui, que foi referente ao produto A vezes P. Agora, eu vou fazer o produto P vezes D. O que que é o P vezes D? Bem, o P é a matriz 1, 3, 0, 1. E o D é a matriz 1, 0, menos 1, 0. Se você for fazer o produto, isso aqui vai dar 1, 3, 0, menos 1. Fazendo o produto normalmente. E observe, o resultado deu igual. Isso implica que a matriz A multiplicada pela matriz P é igual à matriz P vezes D. E como a gente sabe que a matriz P é invertível, por quê? Porque o seu determinante é diferente de zero, é só observar um pouco, você consegue concluir rapidamente que D multiplica por P a menos 1 dos dois lados pela esquerda, vai ser P a menos 1 A vezes P. E voilá, nós temos este resultado. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular quanto que é um A elevado a N, eu posso inverter aqui as contas. Eu posso, por exemplo, multiplicar por P à esquerda, P a menos 1 à direita. Então, A vai ficar P a menos 1 D vezes P. Você multiplica por P à esquerda. Perdão, se você multiplica P à esquerda e P a menos 1 à direita. Então, vai ter essa, que A é igual a P vezes D vezes P a menos 1. E aí, se eu quiser calcular, por exemplo, um A elevado a N, é só colocar uma matriz diagonal elevada a N e realizar o produto. Então, observe que diagonalizar uma matriz te permite fazer contas com muito mais agilidade, com muito mais facilidade. Então, eu espero que tenha ficado claro esse conceito básico de diagonalização de matrizes. O resumo assim, da nossa aula é: se a multiplicidade algébrica e a geométrica for igual para todo alto valor, a matriz A é diagonalizável, aí a sua matriz P vai ser formada pelos autovetores da matriz A e a matriz diagonal vai ser formada justamente pelos respectivos autovalores. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição. E até a próxima.